O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, eu vou pedir aos nossos músicos, Agenor, que em sol, vejam um sol para a gente poder lembrar o que Deus quer falar para nós hoje nessa sagrada liturgia. Dó maior, fica melhor em dó. Todo mundo conhece. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Como é mesmo? Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pode continuar o piano? A primeira leitura, no primeiro dia do ano, de forma magistral e bela, começa com a bênção que os sacerdotes do Antigo Testamento usavam sempre para concluir as suas funções litúrgicas no templo. Era assim com Abiatar, Arão, Zacarias. Quando eles concluíam suas funções litúrgicas, eles davam essa bênção belíssima. E justamente por causa disso, essa bênção do livro de Números ficou conhecida como bênção de Araão, e para nós católicos, todo o orbe católico a conhece também como bênção de São Francisco de Assis, porque São Francisco, o diácono da igreja, gostava muito dessa bênção. Então eu quero que você, por favor, pegue o seu folhetinho, tem um aqui para mim, Iago, olha que bonito. Muitos de vocês ouviram ao longo da vida essa bênção maravilhosa, é com ela que nós terminamos o ano e é com ela que a gente começa. Veja no versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. E agora você, o versículo 25, reza aí. O Senhor... E agora juntos o versículo 26, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção de Araão, a bênção de São Francisco de Assis. Mas por que a Santa Madre Igreja coloca a bênção no último e no primeiro dia do ano? Claro que é um pouco óbvio, mas vale a pena a gente resgatar o sentido católico e, portanto, bíblico da bênção. O que quer dizer, filho e filha, abençoar? No português mais popular,
nosso povo, quanto mais para o interior a gente vai indo, a gente vê que o povo não fala abençoar, o povo fala benzer, né? Padre, benze para mim. Alguns dizem que está errado, mas no dicionário Aurélio e Ruas você encontra como sinônimo de abençoar. Abençoar, benzer. Benzer, na verdade, é a aglutinação ou abreviação de outro verbo português, bendizer. Então nós temos 3 sinônimos, olha que interessante: abençoar, benzer e bendizer. Mas por que chama benzer e bendizer? A razão vem um pouquinho mais de longe, vem do grego do Novo Testamento, que chama grego koiné, grego popular. Mas até hoje nas ruas de Atenas, em grego moderno, a turma usa a mesma palavrinha bíblica para falar bendizer ou abençoar. A palavra pode parecer um pouquinho estranha ao ouvi-la pela primeira vez, mas daqui a pouco você vai associar uma palavra portuguesa que a gente usa bastante. O verbo é eulogezei. Eulogezei significa bendizer, benzer ou abençoar. A título de curiosidade, Santa Isabel, quem era mesmo Santa Isabel? Ela era o quê? Prima de quem? Da Virgem Maria. Então ela era o quê de Jesus? Isso mesmo. Então veja, Santa Isabel, quando a Virgem Maria vem visitá-la, ela dá um grito, está na palavra. Com grande grito exclamou, megalefoné, com uma voz grande, ou seja, a gente traduz com um grande grito. Olhou para a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, e gritou assim: eulogémenos. Veja que eu acabei de falar eulogestai, eulogémenos, que significa bendita, abençoada. Então agora facilitou um pouquinho mais. Abençoar, benzer, bendizer, bento, benta e bendito. Por isso, quando o nosso querido Papa Emérito, Deus o tenha, e rezamos essa missa em seu sufrágio, quando ele foi eleito Papa, no Brasil, no português brasileiro, ficou Bento. Na França, Benoit. Na Itália, Benedetto. Em alguns lugares, como na Espanha, Benedito. Porque bendito, bento, é tudo a mesma coisa, é abençoado. Você, por exemplo, como minha mãe, que se chama Benedita, o pai da Fernanda chama Benedito, quer dizer bendito, abençoado, ou se quiser falar em grego um pouco mais complicado, eulogémenos, bendito. Portanto, a Virgem Maria é chamada por sua prima Santa Isabel de a abençoada por excelência entre todas as mulheres da face da terra, das que já nasceram e das que nascerão. Obviamente, ninguém poderá ser mais abençoada do que ela foi. E agora então, estamos indo por partes. Se a gente pegar eulogestai ou eulogémenos e dividir o verbo em 2 partes, desmembrando em 2 palavras, nós temos eu. Eu em grego significa bom ou boa. Quem chama, por exemplo, Eugênia está nessa missa? Eugênia quer dizer bem nascida. Bem nascida. Aí vem também a eugenia, né? Bem nascida. E aí você pega eu significa bem ou bom, e você pega logos. Logos quer dizer palavra ou discurso. Eulogio. Agora faz um exercício comigo. Eulogio não lembra para você uma palavra portuguesa? Qual? Elogio. O que é elogiar alguém? Dizer palavras boas, não falsas, verdadeiras, acerca de algo ou acerca de alguém. Quando nós estamos elogiando uma coisa, elogiando um trabalho, uma obra, elogiando uma pessoa, portanto, biblicamente falando, o que a gente está fazendo? Abençoando. E agora veja que bonito. Bendizer ou benzer, portanto, é dizer uma palavra boa acerca de algo ou acerca de alguém. E por isso hoje no Salmo nós cantávamos: que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e que o Senhor abençoe seu povo com a paz. E essa missa terminará
com bênção solene e com bênção do Santíssimo Sacramento. Bem dizer é dizer coisas boas acerca de si mesmo, porque você também pode se abençoar. É abençoar a sua casa e a sua família, e abençoar as pessoas que passam pela sua vida. Então aqui está a primeira lição. Será que você se comporta como uma bênção? Você diz coisas que animam as pessoas, ou você é uma pessoa que desanima as outras? Quando alguém vem contar para você um sonho, uma meta, um propósito, você é um incentivador de pessoas, como Santa Isabel, ou você é um desanimador de pessoas, aquela turma que joga um balde de água gelada sobre os outros? E sobre sua própria vida, você é uma pessoa que durante 2022 abençoou a sua vida, abençoou sua comida, abençoou sua casa, abençoou sua esposa, seus filhos, seu marido? Ou você é uma pessoa que entrou no louvor do diabo, que é o murmúrio e a reclamação? Deus diz no livro de Êxodo: 40 anos desgostou-me aquela raça, e por isso eu disse: eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Porque aquele povo, ao invés de dizer palavras boas, começou a dizer palavras más. Você diz palavras boas sobre a sua cama, onde você dorme? Você diz palavras boas sobre o seu sofá? Você diz palavras boas sobre a sua cozinha, sobre a comida que você faz? Porque se você não diz palavras boas, não vai adiantar muito chamar o padre para abençoar. Porque é você que começa se comportando como uma bênção onde você vive. Desculpe a sinceridade, mas tem casas onde eu ponho o primeiro pé, já sinto que peso. Porque que mora uma turma que briga e que reclama, que não sabe agradecer, uma turma que não é grata. E tem lugar que você percebe a pobreza material, mas a riqueza espiritual. Você mal pisa e fala: nessa casa a turma é feliz. Porque são pessoas que são gratas por aquilo que tem. Se você olha para o seu menino arteiro e chama ele de danado, não se esqueça que danado é condenado ao inferno, né? O que é danado? Alguém que foi danificado. Que menino danado, que menina danada. Você está dizendo que condenado, que condenada. Você deve dizer: que menino abençoado, que filho abençoado que eu tenho, com tanta saúde, né? Que deixa a casa um tropé. Você que o diga, né? Você é uma pessoa grata. Ser uma pessoa que elogia, eulogêmenos, isso é, que diz palavras boas acerca da própria família, acerca dos outros, mas também acerca de si. E aqui cabe uma pergunta para 2023. Se você pudesse comer suas próprias palavras, as que saíram da sua boca, em 2022, sua alma seria nutrida ou envenenada? É uma boa pergunta para a gente fazer hoje. Segunda consideração e penúltima. Reparemos, entretanto, que o poder da verdadeira bênção não resiste para nós católicos e para o povo judeu, nossos irmãos mais velhos na fé, somente na força das nossas palavras, mas na força da palavra de Deus. Porque para nós cristãos, que somos homens e mulheres da bênção, Deus é a fonte de toda verdadeira e genuína bênção. Por isso, na invocação da bênção de Araão, nós vemos a invocação do nome santo de Deus por 3 vezes. Por 3 vezes fala-se o nome santo de Deus nessa bênção bonita da primeira leitura. Abençoar, portanto, biblicamente não é outra coisa senão invocar o nome de Deus sobre aquela causa difícil, sobre aquela pessoa que talvez me dê trabalho, ou sobre a minha própria vida, a minha pessoa. É invocar o nome poderoso do Senhor sobre o ano que começa. Não se trata, caríssimos, de mera superstição. Não se trata de pensamento positivo, ou mesmo de um passe. Esses dias encontrei uma pessoa, né, eu tive que me segurar para não corrigi-la instantaneamente, para não ofender, né? Mas andando pelo centro da cidade, uma pessoa me parou, falou: senhor Padre Vaguinho? Eu falei: eu sou. Eu me lembro de um dia que o senhor deu um passe em mim. Eu falei: não fui eu. Não deve ter sido eu. Porque segundo ela me parou na Unimed, no corredor,
pediu para eu pôr a mão na cabeça dela, e nós, diáconos, temos poder de abençoar em nome da igreja. A bênção que o diácono dá não é dele, é da igreja. A bênção que o padre dá não é dele, do bispo, é da igreja. Nós somos uma torneira que se abre, e o reservatório é a igreja. A gente só abre e fecha, abre e fecha. É isso que nós somos. Às vezes somos até um caninho meio sujo, meio enferrujado, né? Mas a água sai. Diáconos, padres e bispos, nós somos homens da bênção. Então quando uma pessoa fala para nós, ora por mim, bota a mão na minha cabeça, abençoa meu filho, a gente bota mesmo e reza, e não devemos negar nunca um pedido de bênção. Mas não é passe. Passe é outra coisa, né? Eu falei, passa lá no terminal Santo Antônio, que aí você pega um passe. Comigo não, né? Às vezes também as pessoas confundem a virada do ano com agora a nova modinha que está em vigência. Qual que é a nova modinha? Vamos transmitir para o universo coisas boas, que o universo vai voltar para nós. Você está tendo uma onda de azar porque você mandou para o universo. Meu Senhor, como dizia São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque o universo, por mais belo e gigante que seja, é criatura, e nós servimos o Criador. Quando você diz que o universo, e tem católico que faz isso, e está aqui na missa, e pensa nisso, larga dessa palhaçada. Seja católico de verdade. Porque quando você diz que o universo vai fazer uma coisa para você, você está dizendo que a criatura vai fazer uma coisa para você. Para que conversar com a criatura, se você é filho do Criador? Quando vocês acreditam em previsões de mapa astral, signo, horóscopo, astrologia, vocês estão acreditando que as criaturas, os astros têm poder sobre a sua vida, e não Deus, o Criador dos astros. Esses dias um repórter perguntou para mim, vocês sabem disso? Qual o seu signo? Eu falei, a cruz de Jesus Cristo. Não temos outro sinal. Sim, mas estou perguntando qual o seu signo. Eu estou respondendo, a cruz. Estou respondendo. Porque não são os astros que governam a minha vida, mas aquele que criou todos os astros, Jesus de Nazaré. Amém? Quem vai reger seu 2023 não são os astros, não é o universo, é Deus. Por isso nós começamos com Deus, terminamos com Deus, porque quando colocamos Ele no início, é Ele quem cuida do fim. Cuidado com essas modinhas. Trata-se de entender que a bênção nos dá um poder sobrenatural? Sim. Mas de entender que os cristãos, como a Sagrada Família do Evangelho, terão os mesmos problemas, mazelas, dificuldades que as outras famílias, mas contarão com Deus como seu aliado, e contar com Deus faz toda a diferença. Por isso o bom católico, se não pode no último dia, vai no primeiro dia, e quando é da gema, vai nos dois, porque com Deus eu termino, com Deus eu começo. Nós não começamos nosso ano com o pé direito, não. Começamos com os joelhos dobrados. Não começamos nosso ano pulando 7 ondas, mas venerando os 7 sacramentos. Não começamos nosso ano com sementinha de uva na carteira, não. Mas com os grãos do incenso deitados no turíbulo. Esses são os grãos que o católico conhece. Pode chupar uva, mas o grão que a gente conhece é o grão do incenso, que reconhece que não há outro Deus senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós começamos nosso ano. E agora nós podemos ir para o fechamento. Um reservatório de bênçãos está aberto para você. E eu não estou mentindo. Não estou mentindo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que sua face resplandeça sobre nós. Que Deus abençoe com a paz o seu povo. É o que a liturgia está dizendo hoje, e ela é realidade. Porque a palavra de Deus tem o poder de tornar eficaz e realidade aquilo que ela mesma diz. Um reservatório de bênçãos está aberto para você. E o preço delas já foi pago de maneira adiantada.
na Santa Cruz. E o meio pelo qual você vai receber essas bênçãos não é outro, senão através do Filho legítimo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é disso que o grande apóstolo nos fala logo na segunda leitura, quando cita Maria, chamando-a de mulher não por desrespeito, mas para dizer que ela é a mulher do proto-evangelho, isto é, que ela é a mulher de Gênesis, Apocalipse, e que ela é a mulher das bodas de Caná, que ela é a mulher por excelência, como nos ensinou Santa Isabel, chamando-a de Eulogêmenos, de abençoada, de a bendita. E eu quero que você, por gentileza, abra aí, segunda leitura, Gálatas 4:4. Segunda leitura, Gálatas 4:4. Eu vou começar. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. E agora vocês. Recebêssemos. E por isso São Paulo vai terminar em êxtase na última linha, dizendo: e porque somos filhos, somos herdeiros, não somos mais escravos, nós somos herdeiros de um reservatório de bênçãos incomensuráveis, que o Senhor quer derramar durante todo esse 2023, sobre mim, sobre você, sobre nós, e isso é promessa dele. Mas você precisa entender o preço que isso custou. O que é que São Paulo está falando? Ele teve que se sujeitar à lei. Ele teve que vir nascido dessa mulher maravilhosa, como todo ser humano nasce, porém isento de pecado, para que nós nos tornássemos herdeiros da bênção, e da bênção por excelência. A bênção por excelência é a salvação eterna, é o paraíso. Por isso em Deuteronômio nós lemos uma coisa muito forte. Lá está escrito assim: maldito todo aquele que é dependurado no madeiro. Isso é muito forte. Maldito todo aquele que é dependurado no madeiro. O que significa isso? Que o Senhor foi dependurado por amor a nós, que Ele aceitou a maldição para que fôssemos abençoados. Ele, fonte de toda a bênção, atraiu para si toda a maldição que pesava sobre nós, para fazer de você não mais uma maldição, para fazer de você uma bênção. Mas para isso Ele teve de se sujeitar à lei. E o que a lei ordenava? Que aquele que virou as costas para Deus se tornasse maldito, sendo pendurado no madeiro. Por isso quem ia ser pendurado no madeiro éramos nós, não era ele. Ele assumiu o nosso lugar, absorveu maldição para nos tornar bênção. E aí então que eu quero terminar com o fato do cotidiano que lança a luz sobre essa beleza inefável que Deus nos diz no último dia de 2022. Houve uma semana muito especial numa escolinha. Estava quase terminando o ano e a professora queria que os alunos terminassem as provas e os trabalhos. Então ela chamou todos os pré-adolescentes da classe na segunda-feira e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem que a gente faça um campeonato de futebol ou de vôlei, de esportes, e que sexta-feira não haja aula, haja só gincana, esporte? A galerinha foi às nuvens. Queremos. Então para isso vocês vão ter que fazer todas as provas e os trabalhos, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta não tem aula, é só esporte, lazer e brincadeira. Vocês concordam? Todo mundo concordou. Mas toda a classe tem aquele que dá mais trabalho. Chamava Luizinho. Você também, Luizinho? Luizinho, sim, ele adorava jogar bola. Era a paixão da vida dele. Muito bem. Então começaram os trabalhos a segunda. O Luizinho já não entregou o primeiro. E a professora falou: Luizinho, só vão participar dos esportes sexta-feira quem fizer tudo bonito. Quem não for vai ficar no cantinho da disciplina meditando, na sala da diretora. Então tudo bem. Terça-feira o Luizinho a mesma coisa. Ela falou mais uma vez, ele deu um joia, uma pescadinha.
quarta, a mesma coisa, e quinta, a mesma coisa. A professora não falou mais nada. Chegou na sexta, a criançada empolvorosa. A molecada já veio de chuteira e short de jogador, camisa do time, né? Todo contente. A meninada queria jogar vôlei, aquela loucura. Todo mundo foi sair e a professora diz: vou honrar minha promessa. O Luizinho também já foi sair. Luizinho, você não. Você vai para o cantinho da disciplina e vai ficar a tarde toda lá pensando no que você fez. Como ele gostava muito de futebol, começou a chorar copiosamente. Seu amigo Paulinho não suportou. Falou: professora, eu gosto de jogar, mas nem tanto assim igual ele. Deixa eu ficar lá. Ela: não, quem cometeu o erro foi ele. Não é justo. Você merece, você trabalhou, você suou. Você tirou 9 e 10, Paulinho. Você merece gozar dessa tarde maravilhosa que a escola vai ter. Ele não. Não, mas faz o seguinte: olha a ingenuidade da criança. Passa a punição dele para mim. Naquele instante, a professora, que não ia há muito tempo na missa, se lembrou do que Jesus Cristo fez conosco. Quando São Paulo diz assim: nasceu sujeito à lei, de uma mulher como todo mundo nasce, para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. Fez muito mais do que Paulinho. Disse ao Pai: aplica a punição deles em mim. Deixa que eu fico na disciplina, para que eles vivam, para que eles sejam uma fonte de bênção, para que eles sejam abençoados. Meu irmão, custou caro demais para você não usar das bênçãos de Deus e ver uma vida medíocre de pecado e adiar a tua conversão. Que nobreza, não só do Paulinho, que nobreza de Jesus, o Filho de Deus. Maldição para mim, a cruz, toda bênção para eles. E agora, isso não estava previsto, porque eu fiquei sabendo agora de pouco. Então eu tenho que contar, porque foi confirmação da pregação. Às vezes nosso povo tem tanta fé na bênção, que me deixa um estudante de filosofia, teologia, psicologia, um estudante de línguas. Quantos estudos Deus me deu a graça de fazer, mas me deixa algumas vezes boquiaberto. A fé que o nosso povo tem na bênção. Eu podia contar 1 milhão, mas quero contar que aconteceu faz quantos dias? 3 ou 4 dias. Fui visitar uma pessoa no hospital, né, dar a bênção, a unção dos enfermos, na verdade, né? No caminho, uma pessoa veio na janela do meu carro com uma meia de bebê. Estou falando sério. Eu estranhei, né? Padre, não tem problema, o senhor está ocupado, acho que o senhor não pode ir lá. Mas essa criança pequena nasceu gêmea, chama-se Noah, e ele está lutando para viver, e só uma chance de salvar, que é rasgando o peito e fazendo uma cirurgia delicada, mas também não se sabe se vai, se não vai, no ata, não desata. Agora veja a fé. Não vai lá não, padre. Pega a meia dele, segura na tua mão e abençoa que chega lá. Gente, estou aqui com vocês há 14 anos. Vocês sabem que uma das coisas que eu tenho é a sinceridade. Eu mesmo duvidei. Mas segurar uma meia aqui no meu carro. Mas fiz. E rezei: Senhor, não sei se essa meia vai tocar esse bebê, não sei se essa... E me desculpe a emoção, mas eu falei: faça alguma coisa. E que coisa extraordinária, porque exatamente no mesmo dia tudo se resolveu. Cirurgia, tudo. Tá bem agora, né, Zélia? Tá bem. E tudo começou com a fé de uma família no poder da bênção. Será que nós cremos na bênção da igreja? Ou será que nós achamos que é palavra mágica, que é superstição, que quando um diácono, um padre coloca a mão sobre você, é Cristo quem está abrindo os seus caminhos e mudando a sua história e mudando a sua vida?
Será que a gente não precisa renovar a nossa fé? E hoje o Senhor está falando para todos nós: creia no poder da minha bênção. A minha bênção muda sentenças, muda a vida, muda situações, muda a história, porque eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Amém? Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós, e que Santa Maria, Mãe de Deus, a abençoada por excelência, que está com suas duas mãos abertas, traga as bênçãos de Deus para nós. Me lembro muito bem quando li essa história, quando aquela menina visualizou Nossa Senhora das Graças. Na imagem original, em cada dedo de Maria havia um anel. Quem estudou a história sabe. Mas a vidente percebeu que dos anéis de Maria saíam raios, mas não de todos. Então ela perguntou: mamãe, por que só de alguns anéis saem raios e de outros não? E a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, respondeu: os anéis dos quais não saem luz são as graças que eu quero derramar, as bênçãos que eu quero lhes dar, mas os homens não me pedem. Hoje eu quero pedir você também, todas e mais um pouco. Dá todas, mamãe, todas. Que de fato de cada dedo da Senhora saia um raio, atinja meu coração, nosso coração, e ilumine nosso 2023, para que nós também sejamos uma bênção onde Deus nos mandar, onde Deus nos enviar. Assim seja. Nossa Senhora das Graças. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor.